Uma descoberta espetacular foi feita aqui em Israel, na cidade de Jerusalém. O Templo de Malquitzedek, o famoso Malquitzedek que aparece no livro de Gênesis. Uma passagem muito conhecida. Um arqueólogo israelense afirma que ele encontrou o lugar onde Malquitzedek, que era chamado de sacerdote, fazia suas oferendas, e tem coisas muito impressionantes e importantes que você vai aprender até mesmo do passado para a sua vida, algo realmente espetacular. A gente sabe sobre a passagem quando Malquitzedek recebe Abraão, lá está escrito, então Malquitzedek, rei de Salém, presta bem atenção nisso que a gente vai voltar para isso. Ele trouxe pão e vinho, ele era sacerdote de Deus e ele abençoou, no caso a Abraão, com tudo, e depois Abraão dá o dízimo para ele. Esse tipo de altar que foi encontrado no templo de Malquitzedek, ele é muito semelhante a descrição bíblica do que acontece com Jacó. Se você se lembra do episódio de Jacó, ele é obrigado a fugir de casa porque o seu irmão Esaú quer matá-lo. Então a mãe dele fala, sai de casa. O pai dele fala, tá certo, a sua mãe tem razão, vai buscar uma mulher na casa de Labão e assim por diante. Mas o que acontece, que a Bíblia fala pra gente, o seguinte: Jacó, ele dorme, ele tem um sonho que ele vê anjos subindo e descendo, e aí ele fala, uau, que lugar terrível, eu não sabia, que aqui era um lugar com a presença de Deus. Essa é a casa de Deus. A Bíblia fala para a gente que lá Jacó ele constrói um altar de pedra. Era um altar que era feito nessa época. Por que Jacó faz isso? Nós vamos ver já já que assim eram feitos os altares. Eles eram exatamente feitos dessa forma, ou seja, Jacó ele não improvisou simplesmente. Era essa tradição que ele recebeu do pai dele, que recebeu de Abraão, que teve contato com Malquitzedek, que era o sacerdote. Então, na verdade, a gente está vendo uma coisa que a Bíblia, ela de repente fica muito mais clara. Quando você lê o episódio, você entende como era o altar. E isso vai ter, como eu te falei, um significado muito importante na nossa ligação com Deus. Mas você lembra antes disso um pouquinho sobre Malquitzedek? A Bíblia acabou de falar pra gente que Malquitzedek ele era o rei de Salém. Um dos episódios mais famosos que mostra muito bem quem ele era e quem ele não era, também fala de Abraão. A gente sabe que Abraão, ele escuta que o seu sobrinho Ló foi sequestrado numa batalha terrível, 4 reis contra 5, ou seja, 4 reinados contra 5 reinados. E por que há essa batalha? Porque os 5 reinados se rebelam sobre os 4 que controlavam eles. Eles falam, a gente não paga mais imposto, nós agora somos independentes, acabou. E a Bíblia conta que depois de alguns anos eles fazem uma batalha, e um dos lugares que é atacado é Sodoma. Quem vivia em Sodoma, como você vai lembrar muito bem, era exatamente Ló. Ló, então, ele acaba como um refugiado de guerra, uma pessoa que foi sequestrada na guerra. Quando Abraão escuta isso, ele não hesita. Ele faz um pequeno exército, um ataque surpresa, e ele consegue libertar todos os prisioneiros de guerra, inclusive o seu sobrinho. Aqui a Bíblia conta então quando ele está voltando, quem ele encontra? Ele encontra Malquitzedek. Malquitzedek recebe ele falando, eu sei que você é uma pessoa pura, uma pessoa justa, uma pessoa que acredita em um só Deus. Então, como que nós estamos juntos, Malquitzedek oferece vinho e pão para Abraão, e a gente já vai ver que isso está ligado exatamente ao templo que foi encontrado. É curioso a diferença que a gente vai ver já já. Quando Abraão, então, ele tem esse contato com Malquitzedek, ele sabe que ele está do lado de uma pessoa muito boa, muito justa, muito piedosa, mas com a fé correta. Ao mesmo tempo, quem está junto de Abraão é o rei de Sodoma.
E o rei de Sodoma, ele está preocupado com o quê? Com o dinheiro que ele perdeu. A gente sabe que mais tarde Sodoma vai ser completamente destruída. A gente sabe do terrível destino de Sodoma, mas o que ele está preocupado é com o dinheiro que Abraão conseguiu reaver. E ele fala, olha, por favor, Abraão, não esquece de mim. Abraão fala para o rei de Sodoma, o quê? Eu não quero ficar nada com o que é seu. Eu vou dar a parte dos guerreiros, mas ficar com algo que é seu, para mim não, porque eu nunca quero que você fale para ninguém. Eu enriqueci Abraão. Abraão é rico porque ele ficou com as minhas posses. Não quero nada seu. Então a gente vê uma diferença muito grande. Por um lado, Malquitzedek, a preocupação dele é receber Abraão. Eles fazem uma espécie de uma refeição festiva juntos, mas eles estão se unindo porque eles dois creem em um só Deus. O Deus de Sodoma, não tem dúvida, do rei de Sodoma era o dinheiro, era isso que a gente estava vendo. Então há uma comparação na Bíblia muito grande entre Malquitzedek e o rei de Sodoma. Agora a gente viu que Malquitzedek era o rei de Salém, e eu te falei que essa descoberta arqueológica foi feita no que se chama hoje em dia a cidade de Davi, a cidade de Davi na Jerusalém, não só nessa Jerusalém muito grande que nós temos hoje, mas exatamente do lado do monte do templo. E por que isso é interessante? Porque ele é o rei de Salém, e uma pessoa fala, mas de onde você sabe que Salém era Jerusalém? Então, por um lado, a pessoa fala, só porque Jerusalém e Salém tem o mesmo final? Será que é somente isso? Para começar, há que entender que a palavra Jerusalém em hebraico bíblico se chama Yerushalayim, que esse Shalaim significa Shalem, é uma cidade perfeita, uma cidade completa, é a cidade onde Deus se revela como está escrito na Bíblia. Mas a gente também vê uma alusão mais clara ainda de que Salém é Jerusalém nos Salmos. Como está escrito em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. E a gente sabe que sempre que aparece Sião, Sião é um dos sinônimos bíblicos de Jerusalém. Então a descoberta do templo de Malquitzedek em Jerusalém, e não somente num lugar qualquer, na cidade de Davi, do lado do monte do templo, do lado do lugar aonde Jacó também ergueu um monumento de pedra, um altar para sacrificar, para fazer um trabalho divino, não é à toa. Uma das coisas muito curiosas desse altar, na verdade, de toda a casa que Malquitzedek construiu para trabalhar a Deus, é que era um lugar muito simples. Se a gente compara o que tinha no templo de Malquitzedek com outros templos da mesma época no Egito, ou templos de outros lugares mais distantes na Mesopotâmia, em outros períodos até que vieram antes ou até depois, o que a gente vê que sempre havia uma necessidade muito grande de ouro, de prata, de pedras, pensando que somente assim eu posso me aproximar de um Deus. Na verdade, é claro que aqui a gente está falando de deuses idólatras. Malquitzedek, ele tem a simplicidade. Tem uma pedra, tem os lugares para cada uma das coisas necessárias que ele quer fazer para poder louvar o seu Criador, mas há uma simplicidade que é uma mensagem muito grande. Essa simplicidade foi exatamente o que eu falei para vocês, que a gente vê com Jacó. Ele oferece, ele cria um altar que é uma pedra. Ele sabe que isso foi feito de todo o coração. Naquele momento, tudo que ele pode dar a Deus, e Deus aceita de muito bom grado. Agora você sabe que tem pessoas que não entendem Malquitzedek, antes até da gente entender melhor o templo com tudo que existe lá dentro. Mas tem pessoas que falam, ele era o sumo sacerdote, ele está com o anjo Gabriel e assim por diante. Da onde vem isso? O livro de Enoque traz que Malquitzedek, ele é sobrinho de Noé. Noé teria tido um irmão chamado Nir, que já era sacerdote, e nasce uma criança. Por outro lado, essa criança, ela já nasce grande, já nasce com roupas sacerdotais, e depois de 40 dias de vida,
ele é levado pelo anjo Gabriel para os céus e acaba a história dele diretamente na Terra. Agora ele vai começar a fazer outras missões. É claro que essa história não tem nenhuma base bíblica. É claro que a gente não está falando do Malquitzedek, que a gente acabou de falar que ele teve um encontro com Abraão. Abraão já conhecia ele, não é à toa que eles vão se encontrar, ele dá o dízimo para ele. Se Malquitzedek vai subir aos céus, o que ele vai fazer com esse dízimo? Abraão entende que ele é o sacerdote. Da onde ele sabe disso? Porque a tradição oral diz que Malquitzedek ele era o filho de Noé. Na verdade, ele era Shem no hebraico bíblico, assim diz a tradição. Ele tinha esse outro nome dele, como a gente vê na Bíblia, que o próprio Moisés, ele aparece com mais de um nome, existem vários personagens, cada nome com um significado. Então, Sem ele se tornou o rei da justiça, aquele que segue o caminho que Deus espera. Então, depois do dilúvio, ele é aquele que mais vai seguir o caminho de Deus. Não é à toa que dessa parte de Noé é que vai nascer Abraão, Isaac e Jacó. E agora você entende também o respeito que Abraão tem, porque ele sabe que na verdade é o tataravô dele, que é a semente espiritual dele, né, que veio desde Noé. Agora, nesse templo, veja bem que coisa espetacular que vai condizente com a Bíblia completamente. Por um lado, existe o lugar onde os animais eram amarrados para serem sacrificados. A gente sabe que depois também existe o altar de sacrifício, onde as partes do animal são queimadas, tá? Um costume que era muito normal, que a gente vê que os patriarcas realmente construíram muitas vezes altares. Até existir o tabernáculo, as pessoas faziam altares particulares. Nesse caso, Malquitzedek, por ser um rei muito importante, num lugar muito importante, então sem dúvida que era um lugar que muitas pessoas frequentavam. Agora, também lá existia um lugar onde se produzia o vinho. Então você vê lá a caneleta onde passa o vinho. Também existia lá um lugar onde se produzia azeite. Se você pegar a sua Bíblia e abrir no Levíticos, você vai ver então que lá nós temos sacrifícios feitos de animais, existem sacrifícios feitos com vinho e existem sacrifícios feitos com azeite. Então a gente vê daqui que essa tradição já existia muito antes e não é coincidência nenhuma que é isso que se encontra no templo de Malquitzedek. Por um lado, o altar de sacrifícios, que lembra a gente o tabernáculo, lembra a gente o grande templo de Jerusalém. A gente vê o lugar para fazer o abate dos animais de uma forma mais tranquila, que só de curiosidade para você saber que isso também existia no grande templo. E a gente lembra do encontro entre Abraão e Malquitzedek, onde é oferecido pão e vinho. Então você sabe que era produzido vinho. Parte do vinho era produzido para ser oferecido para Deus e parte do vinho era, claro, que era para consumo próprio e muito mais para situações como exatamente o que a gente viu. Então, na verdade, tudo mostra para a gente que a gente está agora presente num lugar bíblico onde Malquitzedek trabalhou a Deus lá, onde Abraão esteve lá e certamente lá também fez suas orações para Deus, fez seus trabalhos para Deus, como era comum na antiguidade. Então, e a gente vê algo mais fantástico, a história bíblica revelada aos nossos olhos.